Bom dia, graça, paz, misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem nesse domingo. Espero que a sua casa esteja na santa paz do Senhor Jesus e que essa manhã possamos juntos aí crescer um pouquinho mais. Vamos dar início aí a uma série de estudos, importantes, como foi prometido, como foi avisado, com o tema Cartas Vivas, e nós estaremos falando sobre isso mais um pouquinho logo mais à frente. Quero te convidar em nome do Senhor Jesus a nessa manhã pedir para que o Senhor te leve nesses próximos domingos, aonde você possa escutar a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor e crescer a partir de ouvir essa voz que vem do Senhor. Quero cantar uma canção e logo depois eu quero trazer alguns avisos para a gente estar entendendo um pouco da vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe e louve ao Senhor comigo, fazendo essa oração, pedindo para que você possa ir aonde o Senhor possa falar contigo. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar todo o coração eu obedecerei. Cura o meu coração, faz em mim sua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. 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 Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração eu obedecerei. Vem curar, sim, cura o meu coração, faz em mim tua vontade, e só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Diga comigo. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me 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 leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus. Nessa manhã, Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, através do teu Santo Espírito, a sermos conduzidos até o lugar em que a tua voz seja clara, audível, e que nós consigamos não apenas ser ouvintes,
mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que assim seja, que o Senhor não somente nos ajude a ouvir a sua voz, mas também nos ajude a colocar em prática a voz que ouvimos e aprendemos aí dos ensinamentos de Jesus. Amém? Logo mais às 11 horas nós teremos aí nosso culto infantil. Semana que vem eu quero dizer para vocês aí que haverá aí no dia 8, num sábado, né, o drive-thru da mamãe, que começará às 14 horas e ficará até às 16h30. Então você aí que tem seu automóvel, passa lá na igreja para pegar uma lembrancinha do Dia das Mães. Nós estamos com a nossa programação dessa maneira. Então no próximo sábado estaremos com isso, fazendo esse momento. Teremos também o nosso momento com as mulheres, a programação delas, especialíssima às 18 horas, no sábado. Não se esqueça disso em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero também aproveitar e preparar você para os trâmites de retorno para o nosso culto presencial dia 16. Embora ainda faltam 2 semanas, nós já estamos nos preparativos para isso. Temos soltado um vídeo, voltaremos a soltar a semana que vem, durante a semana, com a fala da nossa querida Raquel, que é a líder responsável pelos trâmites aí. Esteja atento, atenta para como votar. Lembre-se que você precisa fazer o seu agendamento, certo? Entre em contato com o Jô durante a semana, horário comercial, isto é, das 9 às 5 da tarde. E nos finais de semana, sábado e domingo, agende diretamente com a Raquel nos telefones que já foram disponíveis no vídeo que está rodando aí. Tanto o telefone dela quanto da igreja está disponível para você entrar em contato e fazer o seu agendamento. Por que agendamento, pastor? Porque as regras implicam que existe um valor mínimo, um número mínimo de pessoas, e precisamos que você esteja com isso. Amém? Conto com você nisso. Quarta com o Pai, às 20 horas, normalmente estamos online nesse sentido. Esteja atento, conto com você nesse momento. A nossa cozinha solidária continua aí, contando com o seu apoio, com as suas ofertas, com a sua oração e também com a sua contribuição de alimentos. Se você não pode trazer até a igreja, entre em contato para que nós possamos ir até a tua casa e estabelecer e conseguir aí trazer esses alimentos que são muito importantes para nós. Muitas famílias estão sendo ajudadas, eu conto com você nesse momento em nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu disse, como eu prometi, como nós temos anunciado aí nos cultos, nas lives e também nas redes sociais, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos falando sobre cartas vivas, e daqui a pouco esse termo, cartas vivas, vai fazer todo o sentido para você. Qual é o direcionamento? Qual é a tônica dessa série de estudos? Nós vamos falar sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas ao qual ele pastoreou, edificou, aos irmãos que ele teve contato, aos pastores que ele teve contato, entre eles Tito, aí um pastor de uma das igrejas, certo, que Paulo escreveu. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas cartas, para você entender, por mais que seja difícil para nós entendermos um pouco, as cartas eram o instrumento usado pelas pessoas para comunicação daquela época. Por que existia isso? Eram poucas as pessoas que tinham acesso à leitura, a ler, que sabiam ler. Aí você deve estar falando, mas peraí, se eram poucas as pessoas que liam, por que usar cartas já que ninguém lia? Calma que eu vou explicar, nós vamos fazer esse estudo de forma bem tranquila para você aprender e ser edificado nesse sentido aí, tá bom? Fica tranquilo em relação a isso. Mais ou menos a média era de a cada 1000 pessoas, para você ter uma ideia da dificuldade daquela época, apenas 3 pessoas sabiam ler. Cada 1000 pessoas, 3. Então isso era muito difícil, era muito raro uma pessoa que sabia ler. E aí você fala, mas e as cartas? Por que então elas eram escritas? É aí que está a grande questão. Naquela época, os escribas e as pessoas que escreviam e liam, elas tinham uma nobre função de transmitir isso. Então, as pessoas enviavam cartas até as pessoas, elas iam até pessoas que sabiam ler e escrever, pediam para ela escrever cartas para o seu destinatário. Essas cartas eram enviadas a outras pessoas, certo? Que sabiam ler, ou diretamente as pessoas que estavam no destinatário. Essas pessoas que recebiam essas cartas levavam essas cartas
para alguém que sabia ler, para que aquela pessoa lesse para ela. E isso era um comércio. Pra você ter uma ideia, se pagava para fazer isso. E isso não é tão longe da nossa realidade de contexto brasileiro, não. Por exemplo, alguns anos atrás aí, um filme, certo? Foi um filme brasileiro, não sei se você se lembra, com a Fernanda Montenegro, certo? Central do Brasil. Quem lembra desse filme? Então, não sei se você se lembra desse filme. Era uma senhora, certo, que estava cuidando ou ajudando a cuidar de uma criança, e ela pede para que escrevam uma carta. Ela chega para alguém porque ela não tinha leitura, era o termo usado no Brasil naquela época, né? Não tinha leitura, e ela pediu para que se escrevesse uma carta e enviasse. Ela pagou para aquela pessoa escrever, ela ia ditando, falando, olha, escreva isso, fale isso, e a pessoa, o escriba, né, escrevia, o escrevente escrevia a carta, e a carta era enviada. Você vê, não é tão longe da nossa realidade, né? E isso era comum, e naquela época acontecia isso, e o apóstolo Paulo usa desse recurso. Ele usa do recurso da carta. A carta naquela época era um meio de comunicação, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Hoje nós temos esses mecanismos de instrumentalização para comunicação. Por isso que eu falo, use o seu WhatsApp, use o seu e-mail, use a sua rede social para algo relevante, como fez o apóstolo Paulo, que era uma moda daquela época, a carta, que era algo daquela época, comum daquela época, e ele usou para algo bom. Então use para, já fica aqui uma lição para nós. Veja bem, então essas cartas tinham uma responsabilidade. Paulo, devido às suas limitações, ele não podia estar em todos os lugares, e em alguns momentos da sua vida ele estava preso em Roma. Ele então escreve cartas para as igrejas que ele edificou e aos líderes e pastores que ele edificou. Hoje nós vamos estar lendo uma dessas cartas. Nós vamos estar lendo uma porção da carta que foi escrita por Paulo na Macedônia. Paulo estava na Macedônia quando ele escreveu esta carta que nós vamos estudar hoje. Essa carta não, a porção do texto dessa carta que nós vamos estudar hoje. Paulo teve um pequeno reboliço em Éfeso com a igreja de lá. Ele então viaja para a Macedônia, e na Macedônia Paulo é informado que os irmãos de Corinto estavam tendo problemas, em que alguns estavam trazendo o tradicionalismo judaico de volta para aqueles ensinamentos que Paulo já tinha edificado na igreja. Paulo ficou com os coríntios apenas, se não me falha a memória, 1 ano e meio, 18 meses exatamente. Ficou 1 ano e meio, edificou aquela igreja, e ele saiu para plantar as outras igrejas. Paulo estava na Macedônia. Lembra naquele texto de Atos, quando Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia, e naquela visão este homem diz assim, passa até a Macedônia. Então Paulo estava obedecendo a esta visão, e enquanto ele recebe essa informação, quem lhe informa é Tito, certo? O pastor Tito. E Paulo então escreve essa carta aos irmãos de Corinto. Essa carta ela foi escrita por volta de 55 a 57, não existe uma data precisa, mas foi entre 55 e 57 depois de Cristo. Paulo então escreve mais essa carta. Ele é informado que a primeira carta que ele já tinha escrito tinha caído muito bem aos olhos dos irmãos, né, de Coríntios, e aí então ele escreve mais outra carta. Nesta carta, existe aí já veja bem, não é algo canônico, isso não é algo sacro, é uma informação histórica. Existem algumas possibilidades e até divergência entre os historiadores. Alguns dizem que Paulo, na verdade, não escreveu apenas 2 cartas a Coríntios, como nós temos na Bíblia. Há indícios, né, históricos, arqueológicos, de que Paulo teria escrito 4 cartas para Coríntios, e que as cartas que estão na Bíblia, as 2 cartas, 1 e 2 Coríntios, elas seguem a seguinte ordem. A
1 Coríntios, certo, que está na Bíblia, é a primeira carta mesmo que Paulo escreve. A segunda carta seria uma carta chamada Carta de Severa, que é uma carta em que Paulo manda esculhambando. Quando eu digo esculhambando, é realmente dando uma bronca muito grande nos religiosos que estavam lá naquela época. E a terceira carta seria a carta de 2 Coríntios, que está na Bíblia, essa terceira carta. E uma quarta carta, mas isso são apenas possibilidades históricas, ok? É só para edificar um pouco o seu conhecimento aí de como era a questão das cartas e principalmente das cartas que Paulo escreveu a Coríntios. Recapitulando, Paulo estava na Macedônia, recebe uma informação de que estava tendo um problema com a igreja e ele escreve então para estes irmãos de Coríntios. Essa carta que nós vamos ler hoje já está em 2 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 3. Então abra aí a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos dar uma pequena pincelada aqui, ó. Veja bem, Paulo está escrevendo essa carta, ele fala então, certo, dos consolos que precisam ser feitos, né, pelos irmãos. No capítulo 1 ele já começa falando, inclusive vai ser a mensagem que nós vamos pregar, né, sobre isso, algo mais. Paulo está falando que Deus permite que passemos por muitas coisas, muitas tribulações, a fim de que nós sejamos instrumentos para consolar e ajudar outras pessoas. Paulo fala um pouquinho no capítulo 2 sobre perdão, sobre a necessidade de perdoar o pecador, de perdoar. Ele entra no versículo 12 do capítulo 2 falando sobre ministros de uma nova aliança, que existe uma nova aliança agora. E é por isso que eu estou falando que nessa carta ele está escrevendo especificamente aos religiosos que estavam tentando trazer ou manter as tradições que já deveriam ter caído por terra. E ele vai falar de que essa nova aliança, ela não é uma aliança que deve ser feita e vivida segundo regras humanas, mas sim segundo a dispensação do Espírito, segundo ao Espírito Santo. E ele começa então a falar um pouco do que seria essa nova aliança, do que seria essa dependência do Espírito e não das regras religiosas que eram o que estava acontecendo lá em Coríntios. Isso é muito parecido com os dias de hoje, muitas pessoas aí enraizadas com tradições, né, com coisas que foram boas, que são bênçãos para uma outra época, mas persistem em mantê-las. E Deus querendo trazer, principalmente com a pandemia, está claro que Deus está trazendo algo novo para a igreja, né? A igreja não vai ser mais a mesma. Uma das coisas que a gente tem falado entre os pastores é que as igrejas, sejam elas batistas ou de qualquer denominação, não vai dar mais para rodar do mesmo jeito que era antes. É uma nova realidade, nós vamos ter que nos reinventar. E graças a Deus por isso, porque isso mostra que a igreja é viva e ela se adapta à realidade espiritual que Deus proporciona para ela. Porque nós somos guiados por aquilo que não vemos, né? Não por aquilo que vemos, pelo eterno, não pelo transitório. Paulo está falando um pouco disso, da necessidade de se desvincular das coisas transitórias, de que nós estamos numa nova aliança. É isso que ele está escrevendo nessa carta. Por quê? Como eu disse na introdução, havia indícios de que aqueles irmãos haviam reclamações de que aqueles irmãos estavam enraizados nas tradições, ensinando coisas que já foram ultrapassadas, que já passaram e que agora eles estavam numa nova aliança. Versículo 12, capítulo 2, a nova aliança. E Paulo então vai começar a fazer comparações. Preste atenção, ele vai comparar coisas espirituais usando coisas naturais para que as pessoas entendessem. Veja bem, a linguagem bíblica sempre usa deste recurso, para que nós possamos, o homem, a mulher que recebe a revelação de Deus naquela época, ele pega a revelação de Deus, aquilo que Deus derrama sobre o coração, sobre a mente do profeta, da profetisa, e ele transforma em palavras humanas aquilo que ele captou de forma espiritual. Usa de recursos humanos. E no caso aqui, Paulo, neste caso, vai usar de coisas do dia a dia e da época para ensinar. E o que ele usa? O que ele vai usar? Ele começa falando da nova aliança, de que a nova aliança ela é pelo Espírito e não pela letra, porque a letra mata, lembra que nós conhecemos esse texto? E ele chega no capítulo 3, versículo 3,
e diz o seguinte, olha só o que Paulo diz, versículo 3, capítulo 3 de 2 Coríntios. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Carta esta que é resultado do nosso ministério. Carta esta que foi escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não foram escritas em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Por quê? Porque, versículo 6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você está entendendo o que eu estou falando? O apóstolo Paulo está pegando uma prática daquela época, que era escrever cartas, e ele está ensinando, falando o seguinte, olha, estou escrevendo para vocês, estou falando da nova aliança, a letra mata, o Espírito vivifica, vocês estão trazendo de volta coisas que não eram para trazer, vocês estão enraigados com tradições, e o Espírito está trazendo para vocês algo novo. Esse algo novo é Jesus. Esse algo novo é uma vida de relacionamento com Deus. Vocês estão querendo trazer a circuncisão, dizendo que aqueles que são de Deus têm que ser circuncidados. Mas não é assim. A circuncisão é no coração. Tudo isso Paulo está explicando. E aí então ele fala o seguinte, ó, vocês precisam entender que vocês são cartas vivas. Não cartas escritas com tinta, como nós lemos. Não cartas escritas em tábuas de pedra, mas escritas no coração do homem, na vida do homem, na essência do homem, no que gera vida para o homem, que é o coração. Vocês são essas cartas vivas porque nós somos agora autenticados por vocês, por essas cartas. Vocês são a carta que respaldam o que Jesus é e fez e está fazendo. Por quê? Porque a letra, a tradição, a regra, o papel mata, mas o Espírito traz vida. Vocês estão trazendo, o que Paulo está dizendo? Vocês estão trazendo papel, vocês estão trazendo regras. E se vocês não se desapegarem disso, vocês vão matar, porque a letra mata. Isso não vai, Paulo está dizendo, isso não vai gerar vida. Vocês são cartas vivas. Vocês são cartas de Deus. Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, que o que transforma mesmo, o que nos faz ministros de Jesus, o que nos faz filhos dele, é uma vida em que Deus se manifesta através do Espírito Santo, através de Jesus, em nós. Nós somos essas cartas, nós somos esses instrumentos de manifestação do Espírito Santo. Ele nos usa, ele nos enche. É isso que você precisa se sentar. Essa série de estudos vai nos ajudar muito com isso. Porque eu louvo a Deus por isso que eu vou dizer. Porque Jesus, Deus, usa, olha que coisa linda, as características de cada época para manifestar a sua glória. Então naquela época eram as cartas, não eram? Era a letra, eram as tábuas, certo? E ele usa para aquela época essa nomenclatura dizendo, olha, vocês são essas cartas, vocês é que manifestam, é que autenticam o Espírito Santo, autenticam a Deus, porque Deus escreve no coração de vocês as coisas que Ele quer. Olha que coisa profunda, meu irmão. O que eu aprendo agora? Vamos aplicar essa carta para hoje. O que seria essa carta para hoje?
é você manifestar, não somente no WhatsApp, não somente na rede social, não somente nos e-mails, não somente no telefone, não somente no seu discurso, mas é você manifestar, não somente nas regras, não somente nos estatutos, não somente nos papéis, mas é manifestar na sua vida, na sua autenticidade cristã, a sua prática, Jesus. Vida. Você é um WhatsApp vivo. Você é um Facebook vivo. Você, não estou falando do WhatsApp, eu estou fazendo uma comparação. Eu estou fazendo como Paulo, que falou assim: vocês são cartas vivas. Eu estou dizendo para vocês, nos dias de hoje, vocês são WhatsApps vivos, vocês são celulares vivos, todos esses meios de comunicação que existem hoje são vocês, para vocês entenderem a mensagem. O que as cartas faziam naquela época? Comunicavam, não é isso? Traziam notícias, boas notícias. Está entendendo o Evangelho? O que mais que as cartas faziam naquela época? O que as tábuas faziam? Boa, o texto fala de tábuas. O que as tábuas faziam? Eram as tábuas que colocavam as regras, as leis. Os 10 mandamentos ficaram aonde, meus irmãos? Nas tábuas, não é? Os pergaminhos daquela época, os rolos daquela época, eram onde ficavam registrados as regras, eram onde ficavam registrados os direcionamentos, as leis. Está entendendo? Agora vamos aplicar para o dia de hoje. Traz agora para os dias de hoje, o ano de 2021. O que Paulo diria para mim e para você? Ele olharia nos seus olhos, ou se ele mandasse um WhatsApp para você, se ele mandasse uma mensagem, se ele ligasse para você, se ele escrevesse um estatuto da igreja, se ele escrevesse um documento, uma certidão para você, ele diria o seguinte: vocês são isso. Vocês são essas leis que Deus está escrevendo. Vocês são vivos, vocês são WhatsApps vivos. Vocês trazem mensagens vivas. A mensagem, ela é viva. Ele está dizendo que a mensagem, ela não é fria. Ela não é uma letra. Por quê? Porque a letra, como nós acabamos de ler, mata. E o Espírito vivifica. O que eu aprendo com isso, meu irmão e minha irmã? Você e eu, nós somos guiados por vida, não por tinta. Por vida, não por regras. Por vida, pela palavra, por amor. É esta o teor da carta. E ele vai entrar no capítulo 4, falando que você e eu, nós somos tesouros. Temos tesouros guardados em vasos de barro. Aí de novo ele vai usar mais uma expressão daquela época. Olha só as inúmeras expressões que Paulo está usando daquela época. Carta, tábuas, onde as leis eram registradas, né? Ele estava falando de ministros, certo? Ele estava falando de aliança. E ele estava falando no capítulo 4 de vasos de barro, onde eram guardadas coisas. Mas ele estava dizendo que esses vasos de barro, outro dia eu já preguei sobre isso, que eram vasos usados para coisas do dia a dia. Dentro desses vasos tem um tesouro, que é o Espírito Santo, que é a espiritualidade. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, a palavra que eu quero trazer para você nesse estudo sobre a carta, as cartas, é que você, que eu, que nós somos essas cartas vivas. Quero te fazer algumas perguntas para nós começarmos a caminhar para o nosso final do estudo. Você, como carta viva, você tem comunicado, porque a carta comunica. Tem comunicado o que Deus tem falado para você? Você tem comunicado, Deus tem falado com você, você tem expressado, você tem sido a carta que as pessoas estão lendo? Você está comunicando isso? Você tem levado ou registrado boas novas? Porque as cartas trazem boas notícias, não é? Você tem sido este canal de transmissão de boas notícias? Você tem sido presente? Porque a carta, o WhatsApp, a mensagem, o telefonema, indica que você está se importando com alguém. Você tem se importado com as pessoas? Você tem sido essa ligação, essa mensagem, essa carta para seu marido, para sua esposa,
seus filhos? Você tem dado uma ligação, dado uma comparecida? Nós não podemos estar presentes, mas você tem feito isso? Você, como tábua, você tem carregado, conduzido a lei de Deus, a lei de Jesus, que é graça, que é misericórdia. Qual é a lei de Jesus? Ama ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Você tem carregado esta lei, este mandamento? O ID tem sido vivenciado você como carta? Muitas vezes você pode estar passando pelo que você está passando porque você tem sido apenas um papel em branco e não uma carta viva. Ou, quem sabe, você tem sido até uma carta, mas talvez não uma carta de Deus. Você pode ser uma carta em 3 possibilidades. Você pode ser 4 tipos de carta. A primeira, que é a que eu estou falando nessa manhã, é ser uma carta viva, a carta de Deus. A segunda é ser uma carta de si mesmo, falando apenas aquilo de si, escrevendo, isso é egoísmo. Terceiro, ser uma carta de Satanás. Você pode estar sendo uma carta de Satanás. E por fim, você pode ser uma carta do mundo. Qual dessas 4 cartas você tem sido? Carta viva de Deus? Trazendo boas notícias? Falando de Deus? Comunicando Deus? Expressando Deus? Sendo a mensagem que Deus está enviando para o mundo? Você tem sido a sua própria carta? Falando somente de si? Guardado dentro de si, rancoroso, soberbo, orgulhoso, vivendo somente para si, fazendo suas vontades? Você tem sido uma carta de Satanás, desobediente, insubmisso a pai, mãe, a liderança, insubmisso ao seu marido, à sua esposa, insubmisso às coisas que você deveria ser submisso, carta de Satanás, rebelde, mentirosa, mentiroso? Ou você tem sido uma carta do mundo, morto, porque o mundo jaz no maligno, uma carta morta, uma carta sem vida, uma carta apenas maliciosa, inescrupulosa? Qual dessas 4 cartas você tem sido? Fica aqui a reflexão para você nessa manhã, em nome de Jesus. Nosso primeiro estudo, cartas vivas. Semana que vem vamos dar continuidade com mais uma carta do apóstolo, certo? E de outros também, né? Que vamos estudar. Espero que você tenha sido abençoado e que você faça aquilo que nós falamos na canção que introduzimos. Senhor, me leva aonde eu possa ouvir a tua voz. Me leva a teus pés. Amém? Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito, o poder e a autoridade do nome de Jesus esteja sobre a tua casa, desde agora e para sempre. O povo de Deus, que são cartas vivas, digam amém. Paz!